Bom, mas fazia tempo que não colocávamos aqui um vídeo na nossa playlist da crise entre Brasil e Estados Unidos, e acredito que hoje faz todo o sentido. Hoje, nas primeiras horas aqui do horário de Brasília, né, logo de manhãzinha, o jornalista Paulo Figueiredo, ele chamou a atenção para algo importante que está acontecendo ainda no dia de hoje, tá? Que é a agenda das autoridades do Banco Central Brasileiro. E mais especificamente aqui, a agenda de Gabriel Murica Galípolo, o presidente do Banco Central, por indicação de Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? O pessoal tá me falando que tá sem imagem. Voltou? Vocês estão me ouvindo aí? Não, acho que tá tudo ok, né? Tá tudo ok? Perfeito. Então vamos lá. Deixa eu continuar aqui com a pauta. Então nós temos um desenrolar do que tratamos ontem. No programa de ontem à noite, eu tratei sobre a questão da Coca-Cola, que recebeu uma pressão forte vinda da Secretaria de Estado americana. E nesse programa, para quem estava ontem aí, me dá uma notificada no chat, coloca um eu aí para eu saber quem de vocês estavam aqui. Eu fui explicando ali a questão que envolve a Lei Magnitsky e o Brasil, inclusive a própria Coca-Cola, tá? A Coca-Cola, ela é uma empresa internacional, americana, sobretudo, e tem uma filial brasileira. E eu fui tratando com vocês da questão da mentalidade do brasileiro e de como essa mentalidade foi aplicada dentro da filial da Coca-Cola no Brasil. E isso envolve outros bancos também, como o PicPay, que é ligado ao banco original. Nós tivemos bancos estatais também patrocinando o evento onde Alexandre de Moraes foi o palestrante. Foi aquele famoso migué. Olha, nós patrocinamos, mas não sabíamos quem que ia discursar ali, quem que ia palestrar. Não é algo aceitável para uma empresa que depende de autorização da Secretaria de Estado americana para atuar fora dos Estados Unidos. Claro, é a Coca-Cola. Talvez, ao lado da Apple, as duas marcas mais poderosas dos Estados Unidos. São duas marcas que transcendem a questão comercial. Quando falamos de Coca-Cola, McDonald's, Apple, são marcas que remetem diretamente aos Estados Unidos da América. Né? Vai para uma questão cultural também. É difícil algum confim desse planeta que você não encontre uma garrafa ou uma lata de Coca-Cola. Então, isso não pega bem para uma organização desse tamanho. E quando nós tratamos sobre isso, eu comentei também com vocês de que, olha, o problema não é que a lei Magnitsky não teve efeito no Brasil ou que ela está desmoralizada. Não, o problema é que o Brasil não consegue cumprir contratos. O Brasil não consegue fazer valer a presunção de boa-fé em acordos que são feitos. Né? Tudo no Brasil é baseado no jeitinho e na presunção da má-fé. Você assina um contrato, você fecha um negócio com a empresa, qualquer coisa que você vai fazer no Brasil já é acreditando que você pode ser passado para trás, tá? E isso é uma coisa que faz parte do DNA de negócios no Brasil nos mais diversos níveis, tá? É de você alugar uma kitnet a prestar serviço ou atender demandas de outros países. E agora nós estamos observando, de acordo com essa questão que o Paulo Figueiredo chamou a atenção, justamente como a pressão para a aplicação da Lei Magnitsky começa a tomar um efeito maior. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês a agenda das autoridades do Banco Central de hoje, dia 26 de novembro. Vejam só.
Pessoal, minha imagem deu uma piscada, voltou aí para vocês, me confirmem, por favor, tá bom? Acredito que esteja ok agora. Vamos lá. Então, nós temos aqui a agenda de hoje do Galípolo, o presidente do Banco Central do Brasil. Das 9 às 10 horas da manhã, ele teve uma reunião com Gabriel Escobar, embaixador interino e encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Luke Durkin e Norman Galimba, assessores econômicos no edifício sede do Banco Central em Brasília, para tratar de assuntos institucionais, fechado à imprensa. Tá? Então a imprensa não pode ter acesso, não pode ter nenhuma informação ou parte dentro dessa agenda. Das 10 às 11 da manhã, audiência com Bernard Mensah, presidente do Bank of America e membro do Comitê Executivo Global. Ricardo Diniz, chairman, Eduardo Alcali, CEO no Brasil, e Augusto Urmeneta, presidente Latam, ou seja, da América Latina, no edifício sede do Banco Central. Então, Bank of America, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, também reuniu toda a sua cúpula, tá? Então veio o presidente do Bank of America para o Brasil, o CEO no Brasil e também o diretor executivo para a América Latina. Logo após uma reunião que ele vai ter com o encarregado de negócios. Então, tá bem claro que toda a agenda está voltada à questão financeira. E das 11 ao meio-dia, olha só, Galípolo teve uma reunião com Marcelo Guimarães Tangioni, presidente da Mastercard, e de Jamila Maluf Gued, Assistant General Counsel Regulatory, no edifício sede do Banco Central em Brasília. Pois é, meus amigos, e aí a situação ela avança. Olha isso daqui. Das 14 às 15 horas, acabou agora há pouco, uma audiência com Danilo Aleixo Cafro, executivo de serviços financeiros da PicPay, ligada diretamente a uma fintech do banco original, tá? É um banco que trabalha com grandes investimentos. E o interessante, a PicPay foi uma das empresas que chamou muito a atenção no patrocínio do evento onde Alexandre de Moraes foi palestrante, tá? Tiago Daniel, diretor jurídico, José Antônio Batista Costa, presidente do conselho, e João André Calvino Marques Pereira, executivo de riscos, também no edifício sede do Banco Central. Das 15 horas às 15h30, ele teve reunião com Tiago Rodrigues Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Analistas do Banco Central do Brasil, e Guilherme Solino, vice-presidente também do Banco Central, aqui no edifício sede do Banco Central. E agora, acabou de acabar, às 15h30, às 16h30, audiência com Maria Fernando Ramos Coelho, presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento, Euler Matias, vice-presidente Heraldo Never, e vice-presidente André Godoy, diretor executivo, também fechada à imprensa, como todos os outros. O que nós estamos assistindo aqui de maneira clara, pessoal? Os Estados Unidos da América foi até ao Banco Central Brasileiro, ou seja, a instituição do Estado que é responsável pela regulamentação das transações, tá? Então, quando você faz um Pix, passa automaticamente pelo Banco Central. Qualquer operação de empresas, como, por exemplo, nós temos aí a Visa, Mastercard, entre outras, passa pelo Banco Central. E outra coisa, bancos americanos estão vindo para reuniões também, possivelmente para dar aconselhamentos, para dar direcionamentos de como que as questões devem ser tratadas aqui dentro. É obviamente, pessoal, o que essas empresas e o próprio embaixador americano interino, ele foi dizer, ele não foi lá bater na mesa e falar, você
tem que cumprir isso daqui porque eu estou mandando. Não, de maneira alguma. Mas com certeza o tom da conversa foi: olha, nós temos um problema. A Secretaria de Estado americana proíbe que as empresas que têm negócios aqui no Brasil trabalhem com qualquer serviço prestado a Alexandre de Moraes. Ou talvez nem cite ele, a sancionados pela Lei Magnitsky. E nós temos casos aqui onde isso está sendo descumprido dentro do Brasil. Bom, o Brasil pode escolher o que ele vai fazer, só que a Secretaria de Estado americana vai ter que começar a aplicar sanções internas, ou seja, dentro do alcance jurídico, né, dentro da autonomia jurídica americana, a quem está favorecendo. Então, possivelmente, empresas como o PicPay, que foi chamada para essa reunião, assim como a Coca recebeu uma advertência. E a advertência da Coca foi lá em Atlanta, pessoal, na sede da Coca-Cola no estado da Geórgia, tá? E se não fosse a Coca-Cola, o que é a Coca, eu acho que isso poderia ter sido um pouco pior, tá? E provavelmente, a pressão vai vir grande e isso vai escalonar para os bancos estatais brasileiros. Tá? E o que isso significa, pessoal? A gente pode observar isso como uma sinalização por conta da prisão agora, hoje, já cumprindo pena, a partir de hoje, de Jair Bolsonaro. Pode ser, é possível que sim, tá? Que a partir de então os Estados Unidos da América vai começar a aplicar de maneira firme e contundente aquilo que dispõe a Lei Magnitsky, tá? Isso significa que bancos brasileiros podem sofrer multas se continuar sendo reincidentes no descumprimento ou fazendo com que as empresas americanas sejam ligadas, né, ou estejam prestando serviço a sancionados pela Lei Magnitsky. E aqui tem uma questão, pessoal. Por exemplo, a Mastercard. A Mastercard, obviamente, ela pode cancelar o cartão de crédito de um sancionado. Porém, a Mastercard, ela presta um serviço para os outros bancos. Então, o cartão de débito, na maioria das vezes, vem com Mastercard, Visa, em alguns raros casos, a Cielo, né? Principalmente a Mastercard nas fintechs. As fintechs usam muito a Mastercard. E parte também das instituições financeiras brasileiras cancelar esses cartões. Lá no início, nós tivemos a informação que ofereceram o cartão Elo e tudo mais. E como nós tínhamos adiantado antes do cartão Elo ser oferecido, não, vamos ver quem de vocês lembram aí. Quem lembra, coloca um aí no chat, que eu mesmo comentei. Eu falei, olha, até o Elo, que é nacional, depende de algumas operações com empresas americanas e isso pode ser um problema. Tá? Além desse fato, além de tudo isso, nós temos uma outra situação. Isso pode ser um prelúdio de que nas próximas semanas, e isso daqui não é tic-tac, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, eu estou fazendo uma análise, mas isso pode ser um prelúdio, pelo cheiro da mortadela, como diria Silvio Luiz, que novos sancionados surjam na lista da Secretaria do Tesouro americano, na OFAC, e sejam sancionados pela Lei Magnitsky. Novas autoridades, possivelmente, podem receber sanções, assim como aconteceu com Viviane Barsi de Moraes e Alexandre de Moraes. Tá? Então, nós temos uma situação bastante delicada e que, percebam, a grande mídia hoje silenciou sobre isso. Né? O Paulo Figueiredo chamou a atenção para isso hoje cedo. Eu acredito que ele recebeu uma tip ali, uma dica de alguém, das fontes que ele tem desenvolvida nos Estados Unidos, e colocou isso daqui, né, para a mídia independente no Brasil repercutir, como nós e outros colegas estão fazendo aqui em cima disso. Porém, como eu disse ontem,
Eu repito, muita gente continua empurrando com a barriga, falando, não, isso não acontece nada. Não, essa lei aí... Ah, pessoal, uma coisa há de se dizer sobre o senhor Alexandre de Moraes. Ele aplica uma das regras da arte da guerra perfeitamente. Quando você estiver sangrando, não deixe que o seu inimigo saiba. Tá? E a forma que o ministro Alexandre de Moraes vem lidando e tratando com a questão da lei Magnitsky faz com que várias pessoas reajam emocionalmente, acreditando que isso não está tendo efeito na própria vida pessoal dele. Qual é o problema? Isso está. Agora nós temos aí um indicativo, tá? É um indicativo de que uma pressão diplomática e empresarial está vindo dos Estados Unidos hoje, chegando no Banco Central. Isso não gera somente multa, tá? Para as empresas, mas também sanções secundárias para os responsáveis por essas empresas. Eu não duvido, e aqui é uma suposição, eu tenho que deixar isso bem claro, eu não duvido que o próprio Galípolo, como presidente do Banco Central, não estaria na mira para sanções secundárias. Tá? Não estou dizendo que ele receberia uma Magnitsky, mas ele poderia sim sofrer sanções secundárias como executivos e responsáveis por essas empresas que estão infringindo a lei americana. Bom, os bancos têm a opção de não cumprir. Isso pode acarretar multas que eles podem até evitar pagar, obviamente, mas eles estarão fechados a serviços a empresas americanas. E isso pode significar a falência e praticamente a liquidação da maioria dos bancos dentro do Brasil. Tá? Então a gente precisa ficar aí de olho e ver o que vai acontecer nos próximos dias. Essa notícia é importante, ela é relevante e demonstra, pessoal, aquilo que nós sempre falamos por anos a fio nesse canal. Quando estamos falando de relações diplomáticas, seja o hard power, como a guerra diretamente, a preparação para isso, sanções, a velocidade ela não é a mesma. Não é dá-lhe aqui, dá-lhe ali, tome e assim está. Eu repito isso como um mantra. Tá? O primeiro, geopolítica não é linear. E o segundo, que o tempo das ações, quando estamos falando de política exterior, de relações diplomáticas e no último âmbito sobre geopolítica, o tempo das ações elas são completamente diferentes. Não é dessa forma reativa e emocional, como muitas vezes o brasileiro está acostumado a ver a notícia do dia que o mundo está acabando porque aconteceu algo no Congresso, daqui 3 dias é outra coisa, o que aconteceu na semana passada não é mais importante, assim, é o caos maior que do fim do mundo da última semana. Não funciona assim com política internacional. Até porque o jogo de narrativas ele acaba tendo um efeito muito menor. A política partidária ela tem essa coisa, né, do imediatismo.